Vamos lá então, galera. Primeiro exercício aí é para a gente praticar, para a gente ganhar afinidade aí com essa matéria, beleza? Então é para a gente construir a tabela verdade dessas proposições compostas. Então a primeira aqui, ó, letra A, ela fala o seguinte, ó, se P, então Q ou R, beleza? Se P, então Q ou R. Bom, como é que é a tabela verdade disso aí? Aí ele ainda pede aqui, ó, e diga se são tautologia, contradição e contingência. Então, é o resumo da aula. A gente construir a tabela verdade e dizer se é uma tautologia, contradição ou contingência. Então, vamos lá. Primeiro, quantas letras eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma, duas, três. Beleza? Então, essa minha tabela verdade precisa ter quantas linhas? 2 ao cubo. 2 ao cubo linhas. Então, eu preciso de 8 linhas nessa minha questão. Beleza? Então, ó, fazendo aqui rapidamente, não tão rápido assim, vamos lá construir a nossa tabela verdade. Então, construir uma vez, copia, cola, próxima ela vai estar pronta para gente. Então, duas, na verdade, uma ainda, né? Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A ideia é que você ganhe familiaridade com a tabela verdade e que você não fique fazendo todas as linhas da tabela verdade, tá? E aí você vai ver com o tempo que você vai conseguir ganhar tempo, né, nas questões. Aqui não, aqui a gente está interessado em construir a tabela verdade toda, né? Então vai dar trabalho mesmo. Mas é um trabalho importante nesse início de conteúdo. Beleza. Vamos lá. Então eu vou botar proposição P, Q e R. Então aqui eu acho que é o suficiente. P, Q e R. Beleza, galera. Então, ó, vamos ver a ordem que a gente vai botar isso. Cuidado, tá? Que isso vai influenciar na questão. Então, eu posso fazer, por exemplo, letra A, letra B, letra C e letra D, tudo na mesma tabela verdade. Só que tem que ter muito cuidado, certo? Com como a gente vai trabalhar, com a ordem das, das nossas proposições simples. Tem que ter muito cuidado com isso. Eu vou fazer primeiramente separado, mas depois talvez a C e a D ali eu faça junto para você ver como é que funciona fazer junto, beleza? Então eu vou fazer primeiro separado, depois eu junto. Então, ó, o que eu preciso desenhar na minha tabela verdade? O que eu preciso escrever? Ó, P, Q e R, certo? Depois eu vou ter que saber qual é o resultado de se P, então o quê? Então eu preciso de mais uma coluna. Ó. Se P, então o quê? Tá aqui, certo? E depois eu preciso de uma coluna para fazer o resultado disso ou R. Então, eu vou precisar de mais uma coluna. Então, isso aqui também vai vir com a prática. E aí, por isso, temos que praticar muito. Tá? Então, essa tabela verdade ela vai ser razoavelmente pequena. E a ordem que eu vou botar as coisas aqui não necessariamente tem que ser a ordem que você vai usar sempre, tá? Eu vou usar nessa ordem aqui, mas não necessariamente é a ordem que você tem que usar sempre. Vamos lá então. Deixa eu só copiar essa tabela verdade aqui para não ficar fazendo toda hora, né? Então, deixa ela aqui embaixo. Beleza, vamos lá. Vamos construir então os valores lógicos aí de cada proposição. Então, para começar, ó, eu tenho aqui P e tenho aqui Q, certo? Então, os valores aí de P e Q, ó, VV, VF, FV e FF, certo? Então, eu prefiro fazer logo em seguida o que eu preciso com P e Q, tá? Então, eu vou refazer isso aqui que eu montei para vocês, só para vocês entenderem o que que eu estou falando. Então, eu prefiro fazer nessa próxima coluna já o que eu quero, que é se P
se P, então Q. Certo? Que é o que eu preciso, né? O que eu preciso aqui, ó, no início da questão. Se P, então Q. E aí, você já guardou que a condicional só é falsa quando for V e F, ou Vera ficha é falsa. Você já guardou isso. E o resto vai ser o quê? O resto vai ser verdadeiro. Ó. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, eu já tenho o resultado dessa primeira parte aqui, já tenho esse resultado. Agora eu preciso fazer dessa primeira parte com o R, certo? E aí, como eu não botei o R ainda, eu coloco o R agora. Coloco os possíveis valores para o R. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, vermelho, né? Vamos lá. O ruim de fazer nessa ordem, galera, é porque agora que a gente vai ter que colocar aqui embaixo, né? Vai ter que repetir aqui embaixo esses valores duas vezes. Porque lembra, quando eu fiz a tabela verdade do R, eu fiz ele todo com V, depois eu fiz ele todo com F. Então eu teria que repetir isso tudo de novo, para dar isso aqui de novo, para fazer com R. Não sei se vocês conseguem me entender, tá? Se não conseguir entender, a próxima eu boto primeiro as letras e depois faço o que tiver que ser feito, tá? Mas ó, a ideia é a seguinte: eu botei P e Q, botei P e Q, e consegui o condicional. Se P, então Q, certo? Consegui essa resposta. Beleza. Depois eu tenho que avaliar cada uma dessas respostas com R todo verdadeiro e depois com R todo falso, certo? Então, por isso que eu vou ter que repetir esse valor, cadê? Esses valores aqui, ó. V, F, V e V, que seria o caso daqui eu também repetir, ó, VV, VF, FV e FF, certo? Então, como é que vai ficar a parte de baixo aqui? Do R, tudo F, certo? Primeiro tudo V, depois tudo F, assim como eu fiz lá na tabela do PQR. Tranquilo? E agora, a última coluna, eu vou colocar o que eu quero. O que que eu quero? Eu quero, ó, se P, se P, então Q ou R. E aí agora é só fazer a avaliação seguinte, ó. Eu estou fazendo esse cara aqui ou R, certo? Esse cara aqui ou R. Então, esse cara aqui ou R. E aí o que que eu tenho no ou, galera? O ou só vai ser falso se os dois forem falsos. Então, ó, o primeiro aqui, ó, é verdadeiro, verdadeiro, então vai ser verdadeiro. Falso, verdadeiro, vai ser verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, vai ser verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, vai ser verdadeiro. Verdadeiro e falso, vai ser verdadeiro. Falso e falso, opa, falso e falso, copiei errado. Não, copiei certo. Falso e falso vai ser o quê? Falso. Verdadeiro e falso, verdadeiro, verdadeiro e falso, verdadeiro. Então, ó, tá aqui, a colinha tá aqui do lado, ó. O ou, ó. O ou só vai ser falso quando o primeiro for falso e o segundo for falso. Se o primeiro for falso e o segundo for falso, o ou vai ser falso, certo? Então eu vou na minha tabela e só procuro aonde é falso e falso, porque eu sei que vai dar falso. E o restante? O restante eu sei que vai dar verdadeiro. Serzinho do meu coração, pergunta: isso é uma contingência, uma contradição ou uma tautologia? Contingência. Exatamente, isso aí é uma contingência. Beleza? Porque é só por causa daquele Fzinho ali, né? Um Fzinho só fazendo isso ser uma contingência. Tranquilo? Então é assim que a gente constrói a tabela verdade. É assim que a gente vai construir o tempo todo. E e como eu falei, né, você pode variar uma posição ou outra, mas é, é assim, a ideia é essa, tá? Galera, de novo, por que que eu prefiro colocar o R aqui depois do condicional? Porque a questão é feita nesta ordem. Se eu colocasse o R primeiro e depois colocasse o PCP, então Q,
Na hora de analisar, eu ia ter que analisar nessa direção. E aí, galera, tem que ter muito cuidado para não errar, certo? Então, por isso que eu prefiro fazer nesta ordem. Faço primeiro o P e o Q, porque ele pede o condicional de P e Q. E depois, como ele vai fazer o ou o R, aí depois eu coloco o R. Beleza? Então, isso ajuda a não se embolar. Eu prefiro fazer assim, mas se vocês quiserem fazer de outra forma também, não tem problema, tá? É só conselho meu aí fazer dessa forma. Show? Vamos fazer letra B para a gente praticar. Vamos lá. Letra B, ó. O que que eu tenho na letra B? Que, ou se que, então, não P ou R. Então ele botou entre parênteses ali. Então vou fazer primeiro o que está dentro do parênteses, certo? Então vamos lá. Que, tá, beleza. Vamos copiar aqui embaixo de novo. B. Então o que que eu tenho na B? Se que, então, não P ou R. Lembrando que o não pode ser com tio ou com a cantoneira, tá? Tanto faz. É isso que ele quer. E aí, vamos só puxar a tabelinha verdade aqui para baixo para nos auxiliar. Como eu falei, com o tempo você vai guardando isso aí, vai correr na sua veia. Vamos lá. Então, quantas letrinhas eu tenho? Ó, de novo, uma, duas, três. Então, três letrinhas. Então, ter de novo 8 linhas. Beleza? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar na ordem que eu preciso fazer a operação. Então, ó, eu vou ter que fazer o que está na frente, então eu vou deixar ele na frente. Depois eu vou ter o quê? O não P. Então, eu vou botar o P para eu ter o não P e o R. Vou fazer as três seguidas agora para vocês verem essa outra forma de fazer. Então, coloquei as três letrinhas sem o não, beleza? Só botei as letrinhas. Então, vamos fazer a combinação agora dos valores verdadeiro ou falso. Então, ó, verdadeiro, falso. Opa, verdadeiro, verdadeiro. Tanto faz a ordem, vocês vão começar, tá, galera? Eu que faço sempre nessa ordem para não me perder. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. Como eu vou fazer uma outra letra, eu vou colocar a letra R, então eu vou repetir todas essas linhas que estão em cima, ó. VV, VF, FV e FF. E aí na R eu faço o quê? Que eu falei lá com vocês, ó. Lá na teoria, 4 Vs e depois 4 Fs. Se você for conferir, você vai ver que estão feitas todas as combinações possíveis entre a valoração desses caras. Beleza? Então vamos lá. E aí eu vou precisar do não P, tá? Vou precisar do não P. Então vamos botar aqui o não P. Não, não P. E aí o não P é só trocar os valores lógicos do P. Então vai ser o quê, ó? Falso. Ó, tô trocando os valores do P, hein? Só acompanhar lá, ó. Falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro. Acabei aqui, ó. Atenção aqui, galera, ó. Ó. VV, VF, FV, FF. Certo? Tem um molezinho aqui, ó. FF. Show? Beleza. Então só apagar aqui, ó. Vamos lá. FV, 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 FV. Beleza? Então tá bom. Agora eu tenho P, Q, R, não P. Agora vamos fazer a operação que a questão pediu. Vou fazer primeiro, ó. Aí eu tô fazendo agora de outra forma, hein, galera. Agora eu tô fazendo primeiro o que ele pediu, ó. Ele pediu, ó, não P, ó, cuidado, hein? Ou R. Olha o problema de se fazer assim, ó. Não P ou R. Galera, ó, quem aparece primeiro, ó, é o não P. Então tem que olhar primeiro para esse aqui e depois para quem? Para o R, que está aqui.
Então, cuidado que a ordem aqui, ó, é esse e depois esse. Cuidado, hein? Vamos lá. Quando é que o ou qual é o bizu que a gente sabe, né? Qual é o bizu que a gente sabe do ou? Tá aqui do lado, ó, a nossa colinha aqui do ou. Ó. O ou só vai ser falso quando os dois forem falsos. O ou só vai ser falso quando os dois forem falsos. Nesse caso, a ordem não importa, né? Safamos. Então, ó, só vai ser falso quando os dois forem falsos, ó. Vamos procurar os dois falsos aqui, ó. Opa, aqui, ó, os dois falsos. Então, aqui vai ser falso. E aqui também vai ser falso. E o resto, Léo? O resto vai ser verdadeiro. Então, esse é um não P ou R. Beleza? E agora? Falta o quê? Agora falta fazer que se P. Vou melhorar esse que aqui. Se P, então não P ou R. Beleza? Então esse é o finalzinho aí da nossa tabela. Vamos lá. Então, galera, agora eu estou no condicional. Preste atenção, hein? Condicional, ó. Que, se que, então, esse outro lado aqui. Então, olha a ordem que a gente tem que fazer a questão. Aí é só esse detalhezinho, galera, que tem que tomar cuidado se você for fazer assim, ó. Então, ó, primeiro o que e depois esse cara aqui. Beleza, ficou na ordem que a gente precisa, certo? Então, Brasil. Quando é que o condicional vai ser falso? O que que a gente guardou do condicional? Vera, ficha, é falso. Então, se for V e F, o valor vai ser F. Então, vem comigo. Vamos lá. Ó. V e V, V e V, F e V, F e V, V e F. Olha essa linha aqui, ó. Vera, ficha. Qual o resultado aqui, ó? F. Vamos lá. V e V, F e F, F e F. Então, ali é F e o restante serzinho no meu coração é tudo V. Está construída a tabela verdade e minha pergunta para os senhores é: o que que é isso? Contradição, tautologia ou contingência? De novo, né? Contingência também. De novo, são uma contingência porque tem um valor ali que é falso, beleza? Então, por isso, contingência. Tranquilo? Vamos lá. Vamos para a próxima, galera. Pô, exercíciozinho é repetitivo? É, mas é o que a gente precisa fazer. Certo? Então, ó, letra C. Deixa eu só copiar aqui nossa tabelinha, para não ter que fazer de novo. Excelente. Vamos lá. Beleza, então aqui letra C. Vamos lá copiar o que que eu tenho lá. Então, a letra C. Se P, então que. Se somente se, não que. Se P, se não P, então não que. Excelente. Bem grandinho aí a letra C. Eu vou puxei aqui para ficar mais fácil. Excelente, né, cara? Esse poder que tem um quadro. Então, galera, olha aí. Eu preciso de quantas linhas para fazer essa questão? Quantas letras eu tenho? Aí, o bizu, ó, quantas letras? Uma, duas. Não tem mais letras, só tenho duas. Então, 2 ao quadrado, eu só preciso de 4 linhas. Excelente, Cezinha. Essa vai ser rápida. Ó, P, Q, não P, não P, não Q. Vamos lá. Então, P e Q, ó. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso, verdadeiro e falso e falso. O não P é só trocar os valores lógicos do P. E o não Q é só trocar os valores lógicos do Q. Beleza. Tá afinada, só construindo a tabela verdade. Agora eu vou começar. Ó. Primeiro ali que ele pede, ó. Se P
então que a condicional. E você tá careca de saber que a condicional só vai ser falsa se a primeira for V e a segunda for F. Vera Fischer é falsa. Então, ó, V com V não, V com F aqui, ó. Vera Fischer é falsa. Então, essa aqui é falsa. E as outras? As outras são todas verdadeiras. Tá aí o que você queria ser. Agora vamos lá, ó. Cuidado, olha o que eu falei com vocês aqui, ó. Não que e não P. Então, ó, a ordem é daqui para lá, ó. Cuidado, hein, Cezinho? Cuidado. Isso pode te derrubar, mas te derrubar de uma altura legal, hein? Então, ó, não que, se não que, então não P. Beleza? Se não quer, então não perca. Vamos lá, colocar aqui então os valores lógicos dele. Olha aí, hein, galera, ó. Quando é que o condicional vai ser falso? Quando é que o condicional vai ser falso? Quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Olha aqui, hein? Quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Então vamos procurar esse aqui verdadeiro e depois procurar esse falso. Vamos lá. O não que verdadeiro, ó. Tá aqui e tá aqui. E o não P falso é só aqui, ó. Então, o primeiro verdadeiro e o segundo falso. Cuidado! Primeiro verdadeiro, segundo falso. Então, nesse caso, Vera Fischer é falso. Esse cara aqui vai ser falso. Cezinha no meu coração, cuidado com essa ordem. Se não entendeu, grita, mas você precisa pegar isso aqui, certo? Então tá aí, ó. Esse cara, ele é falso. E o resto, né? O resto é verdadeiro. O resto vai ser verdadeiro. Certo? Agora vamos fazer, ó, o bicondicional entre esses dois que eu acabei de fazer. Então vamos lá, ó. Vai ser o quê? Se P, então Q, beleza? Se somente se não Q, então não P. Tá aí, Cezinho. Tá aí o que você queria. Vamos lá. Bicondicional. O que que você guardou do bicondicional? O bicondicional, galera, vai ser falso se for VF ou FV. Se o primeiro for V e o segundo for F, ou se o primeiro for F e o segundo for V. Nesse caso, vai ser falso. Então, se a valoração for diferente do primeiro e do segundo, o bicondicional vai ser falso. Então, vem, ó. São iguais. Se são iguais, é o quê? Verdadeiro. Certo? Ó, se são iguais, vai ser o quê? Verdadeiro. Próxima linha. Se são iguais, vai ser o quê? Verdadeiro. E depois, se são iguais, vai ser o quê? Verdadeiro. Então, ó, V e V, Czinho do meu coração. Diz para mim, o que é isso aí? Uma tautologia, uma contingência ou uma contradição? É uma tautologia, beleza? Porque é uma tautologia é tudo verdadeiro, beleza? Então, eu não precisei aqui de tantas linhas, porque duas, eu só tinha duas letrinhas. Com duas letrinhas, eu só preciso de quatro linhas. Tranquilo, Serginho? De boa? Então, essa aqui, ó, tranquilona, né? Pequenininha. Bom, ficou pequena em quantidade de linha, né? Mas a gente acabou ganhando mais colunas nela, né? E aí vamos lá para a última desse exercício de fixação, que é a construção de tabela verdade, muito importante. Vamos fazer a letra D, D de dado. Ó, letra D de dado na telinha. Cadê? Aqui. Vamos nós. Puxar a nossa tabela verdade, para a gente não ficar fazendo de novo. E tá aí. Vamos lá. Primeiro, vamos contar quantas letrinhas tem. Para nossa felicidade, eu só tenho de novo, ó, uma, duas letrinhas. Então, eu só vou ter, de novo, quatro linhas. Então, vamos lá, ó. P, Q. E aí eu vou precisar do não P. Não P. Tá bom. Então, vamos primeiro P e Q. P e Q, ó. VV, VF. FV e FF.
não P, eu vou trocar o valor lógico do P. Então vai ser o quê? Falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Beleza? Vamos então construir a nossa brincadeira. Começa a ficar rápido, galera. De tanto fazer isso aqui, fica rápido, ó. Se P, então o quê? Você já sabe que esse cara só vai ser falso, condicional só vai ser falso se o quê? Vera Ficha é falsa. Então, ó, se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, que é o que a gente tem na segunda linha. Então é falso. E o resto, Léo? O resto é verdadeiro. Certo? Vamos fazer aqui agora, ó. O não P ou Q. O que que a gente sabe do ou, galera? O ou só vai ser falso se os dois forem falsos. Ó, não P, olha a ordem. Não P ou Q. Só vai ser falso se os dois forem falsos. Vamos procurar? VF, ó, FF. Único caso que os dois são falsos. Aqui dois verdadeiros, aqui um verdadeiro e um falso. Então, na segunda linha, eu tenho os dois falsos, então aqui eu tenho o quê? Falso. E o resto? O resto vai ser verdadeiro. Show? Então agora eu tenho o se P, então o quê? Eu tenho o não P ou o quê? E agora eu vou unir os dois. O que que a questão quer? Se P, então Q. Ó, na verdade é ou, né? Ou se P, então Q. Ou não P ou Q. Vamos lá. E aí é o uou, uou. Uou, uou, galera. Ó, uou, uou desse cara aqui e esse cara aqui. Ou esse ou esse. O uou, uou, galera, o que que a gente guardou? Que ele vai ser verdadeiro se eu tiver um dos dois verdadeiros. Ou seja, se forem, tiverem valores lógicos diferentes, vai ser verdadeiro. Se tiverem valores lógicos iguais, vai ser o quê? Falso. Então, ó. Vamos nessa. Como é geral, né? Não importa a ordem, né? Porque ou os dois verdadeiros ou os dois falsos vai fazer ser falso. Se um for verdadeiro e o outro for falso, vai fazer ser verdadeiro. Então a ordem nesse caso não é importante. Então, ó, VV, FF, VV e VV. Então todos eles, galera, a gente tem valores iguais. Se os valores são iguais, isso vai ser tudo o quê? Tudo falso. Ou se eles forem, tiverem valores lógicos iguais, vai ser falso. Então, tudo falso, a gente está diante aqui de uma contradição. Beleza? Galerinha, veja que essa matéria da verdade, a gente nem tem as proposições, né? A gente só tem as letras que representam a proposição. E é com isso que a gente é isso que a gente começa a construir. A gente já sabe que o português lá, né? As proposições, elas vão receber essas letrinhas e a partir do momento que a gente der as letrinhas, a gente precisa saber construir exatamente isso que a gente está fazendo. Beleza? Então, esse exercício é muito importante para vocês pegarem esse jeito da tabela verdade.